E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Viral. No vídeo de hoje iremos falar sobre Covid-19. Mas antes disso, já deixa seu joinha no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada por aqui. E agora vamos para o assunto. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou pandemia de Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada por um tipo de coronavírus chamado SARS-CoV-2. Esse vírus faz parte da família denominada Coronaviridae, que são comuns em pessoas e em diferentes animais, incluindo gatos, camelos e morcegos. O coronavírus humano comum geralmente causa uma infecção do trato respiratório superior, como o resfriado comum. Muitas pessoas são infectadas com um ou mais desses vírus em algum momento de suas vidas. A infecção por coronavírus humano geralmente se resolve sozinha com descanso. Os coronavírus que infectam os animais podem evoluir a ponto de infectarem e se espalharem entre as pessoas. Exemplos importantes incluem a Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus ou SARS-CoV em 2003, que causou a SARS e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, também conhecida como MERS-CoV, em 2012. Em 2019, em Wuhan, na China, uma cidade notou vários casos incomuns de pneumonia no hospital. Os pacientes apresentaram principalmente sintomas clínicos de tosse seca, febre e infiltrados pulmonares bilaterais nas imagens de tomografia. Ao tentar procurar sua origem, foi encontrado um ponto provável, um mercado de comida em Wuhan, pois dos primeiros 41 infectados com o vírus, 27 tinham estado lá. Neste mercado, os animais estão vivos, são mortos e vendidos aos clientes na hora, empilhados uns em cima dos outros, e os animais que estão embaixo são ensopados com os fluidos que escorrem dos animais que estão em cima, fezes, urina, sangue e pus, e é exatamente assim que um vírus salta de um animal para o outro. Se esse animal entra em contato ou é consumido por um ser humano, o vírus pode então potencialmente infectá-lo, logo depois transmitindo para outros, iniciando assim um surto viral. Não eram provas conclusivas, mas as autoridades chinesas fecharam o mercado imediatamente, sendo que isso já havia acontecido entre 2002 e 2003. Em 31 de dezembro de 2019, os casos de coronavírus foram finalmente relatados ao escritório da Organização Mundial de Saúde na China. Além disso, em 12 de janeiro de 2020, a China compartilhou a sequência genética do novo coronavírus, que foi muito importante para os outros países à medida que desenvolvem testes de diagnósticos específicos. No final de janeiro, descobriu-se que o coronavírus se originava de morcegos selvagens e pertencia ao grupo semelhante ao SARS-CoV de 2003. Por esse motivo que o novo coronavírus também é conhecido como SARS-CoV-2. Em 30 de janeiro, o novo surto de coronavírus foi declarado uma emergência. Em 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde anunciou que o nome oficial da doença seria Covid-19, uma versão abreviada da doença de coronavírus 19, em inglês Coronavirus Disease 2019. Em 11 de março, a Covid-19 foi declarada pandemia, disseminação global de uma doença, em que deve ser tomado muito cuidado e atenção, pois é infecciosa. A Covid-19 é uma preocupação, pois o número de casos está aumentando rapidamente, e isso ocorre porque o vírus é contagioso, mas também devido à falta de conscientização por parte da população e pela baixa disponibilidade dos kits de diagnóstico. Em 15 de março, a Covid-19 afetou mais de 150 mil pessoas em todo o mundo, e carrega uma taxa de mortalidade em torno de 3%. Para colocá-lo em perspectiva, se você comparar esses números com outros surtos de coronavírus, por exemplo, o SARS em 2003 teve um pouco mais de 8 mil casos com uma taxa de mortalidade de cerca de 9,5%. E o MERS, em 2012, teve cerca de 2.500 casos com uma taxa de mortalidade de cerca de 35%. Apesar de ter uma taxa de mortalidade mais baixa do que seus antecessores, 3%, ainda é muito significativo, especialmente com um número crescente de casos. Você pode imaginar que para cada 100 casos, 3 pessoas morrem. Se compararmos essas estatísticas do coronavírus à gripe sazonal, causada pelo vírus da influenza,
que afeta milhões a cada ano, a taxa de mortalidade da temporada da influenza é inferior a 0,2%. O período de incubação entre a infecção e o aparecimento dos sintomas é de cerca de 2 a 14 dias. A idade média afetada é de 47 anos e, curiosamente, as crianças raramente são sintomáticas, tanto homens quanto mulheres são afetados igualmente. Os sintomas clássicos da Covid-19 são febre, tosse seca, dor de garganta e falta de ar. Esses sintomas podem progredir e as pessoas podem desenvolver pneumonia e até síndrome da angústia respiratória aguda, que requerem cuidados intensos. A taxa de mortalidade mencionada para a Covid-19 é de aproximadamente 3%, mas isso aumenta com a idade, especialmente para aqueles acima de 60 anos, contudo, mais significativamente, ainda para pessoas acima de 80 anos de idade. A taxa de mortalidade também aumenta com comorbidades, como diabetes, doença cardíaca e até mesmo doença renal. Os achados da investigação de pessoas infectadas com Covid-19 são linfócitos diminuídos, linfopenia, e a tomografia computadorizada em pacientes demonstram opacidades em vidro fosco como um achado importante. Mas não podemos destacar a possibilidade dessas pessoas fora da zona de risco contraírem o vírus, pois já vemos alguns casos de jovens a partir dos 20 anos de idade contaminados, incluindo um bebê que contraiu o novo coronavírus ainda na barriga da mãe, onde atravessou a placenta e provocou a infecção antes do nascimento. O diagnóstico de Covid-19 é feito com PCR identificando o RNA Covid-19 no material genético. Atualmente, o principal tratamento de Covid-19 é o tratamento de suporte, tendo em vista que não há tratamento eficaz disponível para a Covid-19, incluindo antivirais, antibióticos, esteroides e medicina tradicional. Infelizmente, até o momento da publicação deste vídeo, não temos uma vacina pronta para combater a Covid-19, mas estão em andamentos estudos clínicos randomizados, controlados por multicêntricos, que analisam diferentes opções de tratamento e cerca de 166 vacinas em desenvolvimento, segundo a OMS, de modo que 24 delas já estão em fase de testes em humanos. O coronavírus não deve ser confundido com o vírus influenza, que causa a gripe sazonal. Covid-19 e o vírus da gripe são apresentações muito semelhantes, ou seja, ambos causam uma doença respiratória, que se apresenta como uma ampla gama de doenças, desde assintomáticas ou leves até doenças graves e que podem gerar a morte. Em segundo lugar, ambos os vírus são transmitidos por gotículas e fomites contaminados. A grande diferença entre os vírus é que o vírus influenza, que causa a gripe sazonal, tem uma vacina disponível anualmente para ajudar a prevenir e reduzir os sintomas da gripe, enquanto o coronavírus ainda não tem vacina disponível e depende apenas do sistema imunológico do corpo como defesa. Como resultado, as mesmas medidas de saúde pública, como higiene das mãos e boa etiqueta respiratória, são ações importantes que todos podem adotar para prevenir infecções. Você provavelmente já viu esse gráfico na internet ou nas redes de TV, mostrando o número de casos e o momento em que um surto infeccioso, como a Covid-19, dispara o número de casos, sendo que o número de mortes também aumenta quando não existem medidas de saúde pública em vigor. Esse aumento nos mostra que muitas pessoas estão ficando doentes de uma só vez, tendo em vista que a disponibilidade de leitos hospitalares ou mecânicos não são suficientes para todos que precisam, ficando assim sobrecarregando o sistema de saúde do país, como observamos na Itália e estamos observando aqui no Brasil. O surto infeccioso e o que este gráfico provavelmente mostrará a você é a importância de achatar a curva. A ideia é aumentar o distanciamento social a fim de retardar a propagação do vírus, para que não ocorra um grande aumento no número de pessoas ficando doentes de uma só vez. Existem várias medidas que podemos fazer para ajudar a achatar essa curva. O primeiro passo a ajudar a se proteger é lavar bem as mãos por pelo menos 20 segundos, especialmente depois de visitar espaços públicos. Evite o contato próximo com aqueles que estão doentes para reduzir a transmissão de humano para humano, evitando grandes reuniões sociais. Tome medidas para proteger os outros, ficando em casa, principalmente se estiver doente.
O isolamento é recomendado por pelo menos uma semana. E se houver preocupação com o Covid-19, procure um hospital para um diagnóstico potencial. Cobrir a boca quando for tossir e espirrar com lenço de papel, lembrando sempre de descartar o lenço e lavar as mãos logo em seguida, é essencial. Não se esquecendo de usar máscara facial. As medidas de assistência médica realizadas por um médico ou hospital também são importantes, incluindo a identificação rápida de casos de Covid-19. Deve-se também isolar os casos e fornecer um tratamento ideal para cada paciente. É pertinente fazer o rastreamento de contato, identificando as pessoas com quem a pessoa infectada esteve em contato e depois isolando indivíduos com suspeita de sintomas de Covid-19 e, potencialmente, diagnosticando novos casos novamente em um ciclo contínuo. O desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19 é uma prioridade urgente da saúde pública. Agora você pode ver a importância de ter a vacina anual contra a gripe, por exemplo. Compartilhe esse conteúdo com seu grupo de amigos, familiares ou nas suas redes sociais. Esse foi mais um vídeo do canal Viral, o seu canal de virologia. Um abraço e até a próxima!